Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais um Portal do José. E hoje nós vamos falar de vigarices, de calhordices envolvendo a área da economia, da medicina e da política no governo Bolsonaro. Você que está chegando agora, se inscreva no nosso portal, acompanhe aqui os nossos vídeos, participe mandando seus comentários, suas críticas, enfim, você aqui é sempre lido, você é sempre considerado. E se gostar, dê joinha, compartilhe os nossos vídeos e vamos embora. Não esqueça de dar o joinha também. Gente, a abertura pode ter parecido um tanto ou quanto forte, né? Mas é porque quando a gente vê situações indignas, de pessoas que, inclusive, têm formação intelectual para não serem, a gente percebe que a indignidade e a inteligência ou capacidade são coisas que podem se misturar ou podem andar separadas. No governo Bolsonaro, as pessoas que se cercam, ou que estão cercando ali, né, a esfera do poder, a calhordice, e o calhorda é aquela pessoa sem caráter, o calhorda é aquela pessoa sem princípios, o calhorda é aquela pessoa abjeta. E é isso que nós temos aos montes no governo Bolsonaro e as pessoas que estão orbitando esse governo. Vamos começar aqui pela área da economia. Ontem, quando eu comentei com vocês que Guedes não vai cair, é porque existem situações aritméticas, psicanalíticas e econômicas muito fáceis da gente desvendar quando você observa melhor o fenômeno. Eu mostrei para muitas pessoas ontem, muita gente pediu para eu reforçar, né? O livro Enganados, de John Perkins. Gente, olha só, eu não tenho livraria. Eu indico aqui o livro, esse livro já foi escrito há mais de 10 anos, né? E tem algumas partes que eu sempre sublinho, mas aqui o John Perkins fala, como ex-agente da CIA, como é que eles operam para capturar figuras em países como o nosso país. Você tem que achar um cara gabaritado, um cara que seja venal, que você possa transacionar muita grana, muito poder e pronto, a mistura está perfeita. Eles abrem as porteiras dos países para os países serem dilapidados, os países serem expoliados. E o povo, se precisar morrer para isso, que se dane o povo para essa gente, para psicopatas, para mega psicopatas que estão na estrutura do poder, para essas pessoas, nós, a sociedade, nós não somos seres humanos, nós somos figuras passageiras que vamos morrer mesmo, né? Isso acaba contaminando, inclusive, pessoas no mundo político. Eu vou chegar na medicina porque hoje tem uma situação muito indignante que eu vi aqui, que eu vou compartilhar com vocês. Então, quando a gente vê esse livro aqui, você começa a montar alguns quebra-cabeças. Qual é a relação de Guedes com Bolsonaro? Se vocês observarem, eles nunca caminharam por nenhum ambiente comum. Um estava lá no campo da economia, da especulação, de cuidar de dinheiro, muitos interesses financeiros, e outro numa vida medíocre, conseguiu uma teta dentro do serviço público, como vereador, conseguiu depois ver que esse troço dava dinheiro, conseguiu criar patrimônio, um homem que não tinha nada, um homem que veio do zero, hoje é um homem rico para os padrões brasileiros, e percebeu que dava para enfiar a família toda nessa jogada, e estava ali ensimesmado nesse universo. Quando se aproximou o período das eleições presidenciais, Paulo Guedes ele já tinha tentado ingressar dentro da estrutura do Estado muitas vezes e não tinha tido sucesso até então. A alternativa que se vislumbrou naquele momento foi colar em Bolsonaro. Bolsonaro, gente, é um cara que jamais chamaria Paulo Guedes para uma pescaria. Aliás, vocês podem ver, o Paulo Guedes e Bolsonaro eles não têm menor convívio no âmbito do lazer. Vocês já viram, por exemplo, Paulo Guedes em alguma igreja com o presidente da República ou chafurdando com ele em alguma praia, alguma situação dessa inusitada, num mundaréu de pessoas? Ele não vai porque, do ponto de vista da saúde, ele não é otário. Talvez seja um dos poucos que anda com máscara, anda cuidando da sua saúde, anda no isolamento e não dá bobeira. Agora, qual é a conexão dessas figuras, então? E Paulo Guedes convidaria Bolsonaro para algum jantar, por exemplo, entre pessoas que têm alguma educação, pessoas que têm algum tipo de repertório de conversa? O Paulo Guedes gostaria de ter o Bolsonaro como seu amigo? Então, gente, a relação aí não é de amizade. Eles se conhecem há muito pouco tempo para serem considerados como amigos. Paulo Guedes, na sua intimidade, deve achar o Bolsonaro um idiota, um imbecil, uma pessoa sem formação,
uma pessoa sem a menor convicção, uma pessoa perdida, uma pessoa ambiciosa, mas fica por aí. Que qualidades, sinceramente, Paulo Guedes vê numa figura como Bolsonaro? E Bolsonaro, que qualidades pessoais, que qualidades humanas ele pode observar em Paulo Guedes? Então, gente, há um jogo montado aí. O Bolsonaro sabe que a figura de Paulo Guedes garantiria, junto ao mercado, que ele tivesse governabilidade, que ele conseguiria o apoio da superelite brasileira, dos grandes grupos, né, os donos de bancos, dos meios de comunicação, do agrobusiness, das empresas, das grandes indústrias, enfim, do mercado financeiro. Ele sabia que esse era o passaporte dele. E Paulo Guedes sabia que para executar uma política criminosa de assalto a um país, somente uma experiência próxima do que aconteceu no Chile, onde ele foi um auxiliar de Pinochet, poderia ajudar com que ele fizesse todo tipo de maldade contra o povo brasileiro. Paulo Guedes se nutre das maluquices que o presidente da República faz todos os dias. Enquanto ele desvia a atenção da sociedade, Paulo Guedes opera 24 horas por dia para levar a cabo todo tipo de projeto de entrega do nosso país. Isso tem dado certo e por isso ele tem suportado todo tipo de humilhação. Até agora, desde sexta-feira, Paulo Guedes não deu um pio com relação à demissão do presidente da Petrobras, que era também uma pessoa do mercado financeiro, que mostrou que a sua moral é muito pequena, né? Porque o presidente da República desmoralizou o Castelo Branco, chamou o Castelo Branco de vagabundo, de marajá, que não estava fazendo absolutamente nada e ainda estava sendo uma pessoa desimportante em relação aos interesses do povo brasileiro. Bolsonaro mostra assim que precisa um chefe de Estado interferir na política energética mesmo do país. É direito do presidente nomear o presidente da Petrobras. E talvez agora o Bolsonaro esteja percebendo que nomear o presidente do Banco Central também é uma coisa muito importante que não pode ser destituído do poder do presidente da República. Senão o presidente da República ele vira uma figura decorativa. Ele não pode mexer no orçamento, não pode mexer nas finanças do nosso país. E não pode mexer também no setor energético. Então, para que o povo elege uma figura assim? O poder no Brasil, então, ele acaba sendo amoldado para os interesses transnacionais de grupos privados que estão cada vez mais tomando conta do Estado. Baseado nisso tudo, qual é a possibilidade de Paulo Guedes sair? Se ele não se incomoda de ser humilhado, se ele não se incomoda de ver um amigo ser humilhado, se ele não se incomoda de ver o presidente desautorizá-lo, gente, todo mundo que tem uma relação afetiva, você é casado, a mulher é casada, ou relação de pai e filho, enfim, a coisa pior que tem no relacionamento é quando uma das pessoas são desautorizadas, por exemplo, em relação ao filho. Quem é que já nunca passou uma situação ou já viu uma situação assim, né? Você dá um castigo para o filho, aí a outra pessoa libera. Pô, desmoralizou, né? É mais ou menos isso que está acontecendo. O presidente está desautorizando o seu ministro da Economia, que por mais humilhado que seja, humilhado para nós, né? Pessoas que têm algum tipo de preocupação com a honra. Quem não tem preocupação com a honra, vai ser humilhado e vai ficar por isso mesmo, vai dizer assim, não, ele está pensando que está me humilhando, mas eu estou ajudando a assaltar o Brasil para os meus amigos, então tá tudo certo, vou aguentar até o final. Então o jogo é mais ou menos esse, gente. Eles já perceberam que são de mundos distintos, eles não são amigos, eles estão ali por interesse, é um casamento por interesse, e esse interesse de uma das partes está sendo afetado porque o Bolsonaro está perdendo prestígio, está perdendo apoio nas pesquisas de opinião recentes estão saindo, né? E esse pessoal da direita, que fez muito discurso pelo liberalismo, enfim, a gente está vendo aí que essa turma com esse discurso absolutamente raivoso e louco, eles só se prestaram a garantir para que a área liberal de Paulo Guedes assassinasse os direitos sociais e ajudasse a assaltar o povo brasileiro. Eles gostam muito de dinheiro. E o Von Traub, que também gosta muito de dinheiro, e está lá nos Estados Unidos, está fazendo uma campanha para arrecadar dinheiro para o grupo do Terça Livre, que foi banido do YouTube, e fizeram uma série de bravatas achando que iam voltar e não voltaram, né? Eu vou colocar só um pedacinho aqui para vocês conferirem que eu não estou exagerando. Como esse pessoal gosta mesmo é de grana. Veja a campanha de Von Traub, vamos lá. A remuneração deles não vem de propaganda de grandes empresas, com isso que eles são independentes.
independentes, a remuneração não vem da receita do YouTube, ela vem dos assinantes. Só que ao derrubar a base deles, as assinaturas automaticamente, todas elas foram canceladas. E com isso a receita deles foi para zero. O que eu estou pedindo para vocês? Eles tinham uma base de algumas dezenas de milhares de assinantes. Você que é assinante, ou você que nunca assinou, entra no Terca Livre, né, que é Terca Livre. Ou seja, tá pedindo uma graninha para rapaziada. Bom, gente, espero que o áudio aí não esteja ruim, esteja dando para vocês verem, né? Eu tô olhando aqui o site deles, eles foram banidos do YouTube, mas eles têm o site na internet ainda, né? E eles ficam pedindo grana. O Terça Livre vai acabar se você não agir agora. E não falaram absolutamente nada da prisão do Daniel Silveira, figura lá tá agarrada. Ele achou que ia ficar uma noite só no Chilindró. Essa noite parece que vai ser mais longa do que ele estava pensando. Enfim, então esse pessoal gosta muito de dinheiro. Mas agora falando de outro tipo de calhordice, hoje eu me deparei com esse manifesto aqui, que foi publicado nos principais jornais do Brasil. Na verdade, foram 8 grandes jornais. Manifesto aqui, pela vida, de uma instituição que se intitula Médicos do Tratamento Precoce Brasil. Gente, não existe lugar nenhum do mundo que essa bandeira de tratamento precoce esteja sendo levantada, exceto por médicos bolsonaristas. E aí vale a gente fazer algum reparo aqui para mostrar que a calhordice, ela não está sujeita apenas a propriedade de políticos, né? Você tem médicos, calhordas e vigaristas. Eles dizem aqui, segundo algumas matérias, que tem mais de 2.000 médicos que assinam esse manifesto pelo tratamento precoce, envolvendo cloroquina, aquela história toda, vermífugo, enfim, que o médico tem direito. Olha, a primeira questão é a seguinte: quem é que está impedindo o médico de receitar algum tipo de medicamento no Brasil? Isso é inquestionável. Isso aí o médico pode receitar. Então, sob esse aspecto, esse tipo de manifesto aqui, que custou uma grana preta, porque são 8 jornais de circulação nacional, eles dizem que eram 8.000 médicos que assinaram esse manifesto aqui. E o manifesto vai falando do tal tratamento precoce que em nenhum lugar do mundo está sendo enfatizado, está sendo feito por nenhum lugar, né? Em nenhum lugar. Aí eles dizem aqui num parágrafo muito pequeno o seguinte: lembramos que higiene, distanciamento social e uso correto de máscaras têm seu papel entre as diversas medidas já adotadas, mas não são o tema dessa nota. Então veja bem, gente, a única coisa que faz com que você não se contamine, as únicas coisas são essas que eles colocam em terceiro plano. Eles estão enfatizando aí o tratamento da pessoa depois que a pessoa foi contaminada. Porque tratamento precoce, que eles estão dizendo, é de alguém que já foi contaminado. Porque se você ficar tomando essas coisas todas e o vírus chegar, o vírus vai chegar e vai ficar, não tem essa. Então nós estamos diante de um estelionato que está sendo colocado para a sociedade, para a opinião pública, como se essas pessoas, esses médicos, estivessem impedidos de praticarem qualquer tipo de medicamento. Se eles querem fazer alguma coisa pela vida, eles têm que entrar com um pedido de impeachment contra o presidente da República. Porque não adianta você fazer nenhum tipo de tratamento com alguém sistematicamente jogando as pessoas para contaminação um dia atrás do outro. E sobre isso eles não falam nada. É o tipo de médico acumpliciado, né? Médico podia ser qualquer outro tipo de profissional, gente. Na época da ditadura, a gente tinha médico legista, tipo o senhor Henry Chibata, que dava atestado médico de necrópsia falso, porque também estava cumpliciado com a ditadura, com a tortura. E de um certo modo, quando a gente vê médicos assinando um manifesto, que é um manifesto político de apoio à loucura presidencial, a gente tem que chamar atenção, a gente tem que ficar muito indignado. Eu entrei aqui no site dessa rapaziada e eles colocam, assinam o manifesto por estado, né? E não tem 2.000 médicos, tem no máximo 150 médicos que ousaram colocar o seu nome, seu CRM, nesse tipo de manifesto. E aí me ocorreu de eu ir lá no canal deles, né, para ver quantos médicos no estado do Amazonas tinham assinado o manifesto. É no estado que está com as situações dramáticas que nós estamos vendo. No estado do Amazonas, eu estou vendo aqui
em torno de uns 15 médicos, uns 20 médicos no máximo, não tem mais do que isso. Isso mostra, gente, que é muito difícil um médico em sã consciência está vendo o que aconteceu no Amazonas, assinar uma lista dizendo que o tratamento precoce é solução para alguma coisa. Esse tipo de comportamento foi o comportamento criminoso que o general Pesadelo fez quando ele foi até o Amazonas e vai ficar agarrado a vida inteira com advogados tentando se defender dos crimes que praticou, dos atos criminosos e dos atos antirrepublicanos e contra a saúde pública que comandou lá no Amazonas no meio dessa pandemia toda. Então, gente, como vocês podem ver, calhordas, canalhas e vigaristas não estão sujeitos apenas a pessoas sem instrução, a pessoas que não têm berço, pessoas que tiveram dificuldade de se instruir. Muita gente de colarinho branco e muita gente de jaleco branco também fabrica vigarices contra o povo quando eles não têm noção exata do que está acontecendo, né? É a única explicação. Ou tem gente que tem noção exata e está se locupletando de alguma maneira. Gente, desculpem a veemência, desculpem a vocês, são médicos. A questão não é contra a classe. A questão é contra essa deturpação que tem dentro da área da medicina, como tem na área da economia e como comanda tantos vigaristas a serviço de grupos estrangeiros aqui no nosso país. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.